a vida continua. Na natureza, a paz é apenas temporária. O inimigo mais perigoso não está lá fora. Está aqui mesmo. Quênia. A batalha pelo trono dos babuínos. Quênia, a terra da savana sem fim, onde o amanhecer espalha ouro sobre as pastagens e o vento se mistura com os animais selvagens. Mas mesmo quando a paisagem pacífica se espalha, sob as árvores ou atrás dos arbustos, o perigo ainda espreita. E sempre pronto para explodir a qualquer momento. Os babuínos. Após a feroz batalha com os leões, eles carregam consigo não apenas feridas, mas também a obsessão pela sobrevivência. Frequentemente se reúnem em manadas de várias dezenas a mais de 100 indivíduos, com uma ordem hierárquica clara e alianças secretas entre os machos para manter o poder. O pelo está eriçado, tanto para intimidar os outros quanto para cobrir antigas feridas ainda profundamente gravadas na pele. O andar curvado, os braços fortes, o focinho longo com presas afiadas como facas. Tudo ainda está intacto, da natureza de um primata que vive no chão e escala com habilidade. Eles ainda precisam continuar se movendo, continuar a encontrar comida, porque aqui, parar significa perder a vida. Essa batalha aconteceu há algumas semanas, logo após o parto. Os filhotes ainda estão agarrados firmemente à barriga ou às costas da mãe, com o pelo macio e sedoso, os olhos negros e redondos bem abertos, vendo o mundo pela primeira vez. Eles não entendem nada sobre perigo, sabendo apenas que devem buscar calor e proteção nos braços da mãe. Cada passo que a mãe dá é a jornada de sobrevivência do filhote. Mas para os babuínos, a paz nunca dura muito. Quando as feridas acabam de cicatrizar, a estação dos cheiros e dos chamados instintivos retorna.
Uma nova estação de acasalamento. No mundo dos babuínos, a época de acasalamento não é apenas uma história de afeto, mas um duro teste de poder. Os machos dominantes terão acesso às fêmeas, enquanto os mais fracos serão forçados a esperar, ou correrão o risco de desafiar a ordem inerente. No meio da clareira, o maior macho, com uma ferida antiga, encontra olhares. O desafiante ao seu poder está esperando lá. Os pelos de seus ombros e pescoço se arrepiam, cobrindo as antigas cicatrizes. Suas presas brancas brilham na luz da manhã. Seus olhos frios observam. Ele não tem pressa, como se esperasse que o desafiante revelasse toda a sua agressividade. O ar se torna denso, o caos de todo o grupo ecoa com gritos e chamados. De repente, o conflito explode. Mas desta vez, a experiência não conseguiu superar a força da juventude em seu auge. Após um golpe decisivo, o velho líder perdeu a batalha. No silêncio da matilha, ela se afastou, enfrentando um futuro solitário. O trono tinha um novo dono e uma nova ordem, mais implacável, foi estabelecida. Quando o trono foi tomado, isso não significou paz. Traria um perigo silencioso para as crianças e seus descendentes. Por enquanto, os filhotes ainda estavam seguros nos braços da mãe. No mundo dos babuínos, o poder da proteção não reside apenas em mordidas e tapas, mas também na vigilância constante. É o que mantém sua espécie viva, apesar das flutuações de poder que sempre nos aguardam. Na savana queniana, cada dia é um novo problema de sobrevivência. Mas aqui, não importa o quão oportunista um indivíduo seja, haverá momentos em que ele enfrentará desafios que excedem seus limites. Em outro canto da savana, uma ameaça completamente diferente está em movimento. Cães selvagens africanos. Espetaculares, com pelos irregulares, orelhas grandes e redondas e resistência ilimitada. Suas pernas longas e finas e tornozelos altos e característicos os ajudam a manter velocidades de mais de 60 km por hora em longas distâncias. Eles são mestres da caça em grupo. Eles se coordenam quase perfeitamente, desmembrando suas presas, forçando-as a seguir seu curso e, em seguida, revezando-se para desgastar os oponentes até que eles desabem.
Seus alvos favoritos geralmente são pequenos antílopes, impalas e lebres, espécies que sua velocidade e resistência podem dominar. Hoje, seu alvo não era um antílope. Os olhos dos cães selvagens estavam fixos em alguns babuínos forrageadores. Eles eram o rei deposto e seus últimos seguidores leais. Os cães selvagens conheciam muito bem a força e a ferocidade dos babuínos adultos, suas presas e braços poderosos podiam transformar uma caçada em um desastre. Os cães selvagens mantinham distância, enquanto o cerco se fechava gradualmente. Um babuíno solitário se aproximava da área que ocupavam. Um rosnado baixo soou, os pés se moviam levemente, mas não tiravam os olhos do oponente. Cada movimento dos cães era calculado para não dar ao babuíno uma maneira de escapar. Os cães pararam, formando um arco. Alguns se aproximaram pela lateral, outros se esconderam atrás. Essa era uma tática familiar ao caçar presas grandes ou perigosas. O ar ficava tenso a cada respiração. Os passos eram leves, mais apressados na grama seca, e o círculo se fechou gradualmente. De repente, o babuíno avançou. A agressão fez os cães selvagens recuarem. Eles se dispersaram. Essa retirada não foi uma derrota. Foi uma decisão tática. No mundo dos cães selvagens africanos, a unidade é primordial. Eles ainda são um grupo de caça e luta, e a próxima presa pode aparecer. No mundo dos cães selvagens africanos, a força não reside apenas nas garras, mas também na união. São animais altamente sociais, vivendo em matilhas de 6 a mais de 20 indivíduos, com um par dominante liderando o caminho. Somente esse par tem o direito de se reproduzir, enquanto os demais membros desempenham o papel de proteger e criar os filhotes como se fossem seus.
A época de acasalamento geralmente ocorre quando há abundância de alimento, aumentando as chances de sobrevivência dos filhotes. O macho e a fêmea dominantes criam laços estreitos, frequentemente se separando da matilha por vários dias para acasalar repetidamente, fortalecendo o vínculo e aumentando a chance de concepção. O período de gestação dura cerca de 70 dias. A cadela mãe encontra um local isolado, longe do caminho dos predadores. Uma ninhada geralmente consiste de 6 a 12 filhotes, que nascem com os olhos fechados e pelagem macia, marrom escura. Nas primeiras semanas, a cadela mãe mal sai da toca. A matilha se reveza caçando, trazendo comida de volta. Um comportamento cooperativo raramente visto em predadores. E quando os filhotes estão fortes o suficiente, aprendem rapidamente as habilidades da matilha. Suas vidas giram em torno da caça, onde velocidade, resistência e estratégia se unem. À distância, logo acima do horizonte, a matilha de cães selvagens para. Suas orelhas estão em pé em uníssono, seus olhos acompanhando os pontos marrons e brancos em movimento pela savana. É uma manada de antílopes. A menor, porém mais ágil espécie da África Oriental. Eles têm menos de 90 centímetros de altura, corpo esguio, barriga branca, dorso marrom amarelado e uma linha preta reta nos flancos. Seus olhos são grandes, pretos como azeviche e sempre alertas. Eles costumam se reunir em grandes matilhas, às vezes centenas, para detectar predadores facilmente e deixar seus oponentes tontos e sem saber para onde mirar. Aos olhos dos cães selvagens, naquela multidão, apenas um cão separado da matilha é suficiente para abrir uma oportunidade. E oportunidades nunca são desperdiçadas. Um alvo foi revelado. Uma pequena presa está fora de sincronia, ficando para trás da matilha. A matilha de cães selvagens avança, cada passo lentamente, tão silenciosa quanto a sombra do crepúsculo rastejando pela grama. Eles mantêm uma distância suficiente, nem muito perto para deixar a presa cautelosa, nem muito longe para perder a oportunidade. Não sobrou um único som, apenas um silêncio denso. Eles atacaram. O antílope era ágil, mas com um rebanho agressivo e táticas de caça sofisticadas. Não conseguia escapar. A manada imediatamente se reuniu, compartilhando o prêmio que acabará de ganhar. Um banquete de velocidade e coordenação perfeita.
Neste lugar, a sobrevivência só vem para aqueles que sabem aproveitar cada oportunidade. Mas no Quênia, sempre haverá outro caçador, escondido, observando e esperando o momento certo para atacar. Mesmo sozinho, ele ainda assombra a savana. O leopardo. Um predador silencioso, mas poderoso. Ele não se exibe, não precisa rugir ou perseguir caoticamente. Apenas uma sombra dourada se mistura à grama seca, cada passo é tão leve quanto o vento deslizando pelo chão. Sua pelagem dourada é pontilhada de manchas pretas redondas, ajudando-o a desaparecer na luz da tarde, fazendo com que sua presa só perceba quando é tarde demais. Aqueles olhos dourados não apenas observam, mas parecem medir cada respiração de sua presa. Ele se aproxima lentamente, pacientemente, como se o tempo tivesse parado. Os leopardos também podem subir em árvores com facilidade, carregando presas com o dobro do seu peso corporal para evitar serem roubadas. Ele come de tudo, desde antílopes, javalis, macacos, pássaros e até filhotes de crocodilo, se tiver a sorte de encontrá-los. Não precisa de companhia. Sozinho, ainda é uma sombra que assombra todas as criaturas da savana. Durante a época de reprodução, os leopardos machos vêm ao território da leoparda, seguindo o cheiro para encontrar um parceiro. Eles ficam juntos por alguns dias, acasalam várias vezes e depois cada um segue seu caminho. As leopardas fêmeas criam seus filhotes sozinhas, desde recém-nascidos até que estejam fortes o suficiente para entrar no jogo da sobrevivência. Cada um de seus passos é calculado, cada caçada é uma demonstração de paciência e rapidez. Na savana queniana, a vida e a morte sempre andam de mãos dadas. Os babuínos dependem de números e vigilância para combater os inimigos, sejam eles leões ou aqueles que competem por poder dentro do grupo. Os cães selvagens africanos caçam com coordenação absoluta, exaurindo suas presas antes de abatê-las. Os leopardos dominam com a combinação perfeita de força, agilidade e domínio da furtividade. Três espécies, três estratégias diferentes, mas seguindo a mesma regra: adaptar-se ou desaparecer. Mas em um lugar onde os fortes sempre encontram os mais fortes, haverá um oponente formidável o suficiente para desafiar a posição do leopardo?
Este jogo de sobrevivência na savana nunca terá fim. Se quiser continuar explorando esse confronto, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder as próximas partes desta feroz jornada de sobrevivência. Nas águas lamacentas do rio Mara, ele jaz imóvel, como se não existisse. Um fantasma da água. Um pesadelo sem nome. O crocodilo do rio Mara. Mordida mortal, vá à assombração do rio Mara. O rio Mara. Um rio pequeno, mas a cada ano se torna a fronteira entre a vida e a morte. Localizado na junção do Serengeti e do Masai Mara, este rio carrega mais do que apenas água e carrega o destino. Enquanto mais de 1 milhão de gnus, zebras e gazelas se reúnem na grande migração, as águas aparentemente pacíficas de repente se tornam imóveis. Não porque estejam calmas, mas porque lá embaixo, os predadores prendem a respiração, esperando a chegada de suas presas. Sob o sol escaldante da África, onde as pradarias infinitas se estendem até o horizonte. A grande migração dos gnus é um dos capítulos mais magníficos da natureza. E em nenhum lugar ela é mais brutal e gloriosa do que ao longo do rio Mara, onde a fronteira entre a vida e a morte é decidida em questão de segundos. Todos os anos, de julho a setembro, mais de 1,5 milhão de gnus, centenas de milhares de zebras e gazelas deixam as pradarias secas do Serengeti e seguem para as terras exuberantes do Masai Mara. É uma migração colossal, impulsionada pelos ritmos ancestrais do cheiro da grama fresca, do trovão distante das memórias genéticas que estão em seu sangue há milhares de anos. Não há líderes, nem mapas. Eles simplesmente vão e vão, como se fossem os vasos sanguíneos desta terra. Mas o rio Mara é o maior desafio. Ao contrário das pradarias, ao contrário do espinheiro, o rio é um lugar onde a morte espreita em silêncio. Manadas de gnus se reúnem nas margens, olhos arregalados, passos hesitantes. Uma enorme massa de criaturas parece ser contida por um medo instintivo. Porque sob aquela silenciosa camada de água, os crocodilos mar estão imóveis, escondidos como pilares vivos de pedra. Em um instante, um indivíduo corajoso salta e tudo se desfaz.
Toda a manada avança em caos. Criando torrentes de animais vivos que descem pelas rochas. A água espirra alto como espuma. O som dos cascos batendo na água ecoa, misturado ao rugido estridente, o som da água espirrando. A vida se condensa em poucos minutos. A morte aguarda em poucos instantes. Quando a manada avança rio abaixo como uma enchente viva, o caos se torna o verdadeiro inimigo. Aqueles no meio da manada são espremidos uns contra os outros, sem espaço para respirar. Um passo em falso pode fazer com que todo o corpo seja pisoteado por centenas de cascos em pânico atrás. As pedras escorregadias no fundo do rio fizeram com que muitos caíssem, ficassem presos e fossem arrastados pela forte correnteza. Alguns estavam perto da costa, mas, devido a um forte impacto de sua própria espécie, foram empurrados de volta para o centro do vórtice da morte. O som relinchante ecoava em pânico, não apenas por causa da sombra do crocodilo, mas também pelo medo que vinha de sua própria manada. Naqueles momentos, não havia amor, nem camaradas. Havia apenas o instinto de sobreviver. E aqueles que caíssem e não seriam esperados. No entanto, a maioria das centenas de milhares de gnus ainda segue em frente. Encharcados, tremendo, com a pele rasgada por pedras e chifres, eles ainda saem do rio como guerreiros cruzando os portões da vida e da morte. Cada ferimento é a prova de sua vontade de viver. Cada respiração rápida é uma declaração à natureza: eles sobreviveram, não porque são mais fortes, mas porque não conseguem parar. A jornada não acabou. A migração não acontece em um dia, mas ao longo de muitas semanas, onda após onda, grupo após grupo, como sangue fluindo. Cada travessia do rio é uma nova aposta. A água de hoje é diferente da de ontem. A terra de hoje na outra margem pode ter desabado. Crocodilos não ficam parados no mesmo lugar. E perigos invisíveis, neblina, lama profunda, fortes correntes, e estão sempre à espreita para puxá-los de volta. Não há duas travessias iguais. Ninguém pode ser complacente. E é essa ferocidade, esse medo que nutre o ecossistema da África Oriental.
A migração não é apenas uma jornada em busca de água e pasto, mas a essência vital da savana. Um ciclo lendário em que a vida e a morte dependem uma da outra para manter a terra selvagem. O rio Mara se torna o local onde a seleção natural é mais feroz e muitos indivíduos são arrastados pela água, pisoteados. Mas, surpreendentemente, os gnus não param. O que se perde é a sobrevivência dos demais. Centenas de milhares de indivíduos cruzam o rio com sucesso, pisam na savana Masai Mara e continuam sua jornada de sobrevivência, comem pasto, dão à luz e se preparam para a viagem de volta no final do ano. Ao contrário dos predadores que precisam se coordenar em grupos, os crocodilos Mara são assassinos solitários, mas frequentemente se reúnem em grande número nos pontos de travessia do rio durante a temporada de migração, criando uma frota silenciosa ou submersa. Cada um age de acordo com seu próprio instinto, mas o objetivo comum é esperar. Os crocodilos Mara não têm pressa. Com seus corpos de 5,6 metros de comprimento e escamas grossas e ásperas como armaduras antigas, eles se escondem perfeitamente na lama e nas águas turvas do rio Mara. Seus olhos e narinas estão localizados no alto da cabeça, permitindo-lhes observar e respirar enquanto seus corpos estão quase completamente submersos. Eles não emitem nenhum som. A tática do crocodilo de Mara é ficar à espreita, eles se escondem imóveis por horas. No momento em que um indivíduo fraco escorrega e se afoga. Em uma fração de segundo, uma mordida rápida como um raio atinge o ponto fraco da presa. Com seus dentes fortes e pegada firme como ferro, o crocodilo puxa sua presa para a água, girando seu corpo continuamente em uma técnica de rolagem mortal ou que desorienta a presa, a sufoca e a deixa indefesa. Não precisa se apressar, pois a água e o tempo são seus aliados. Sob as águas turvas do rio Mara, a batalha termina em silêncio. O crocodilo mordeu o gnu. Nada mais de rugidos, nada mais de luta. Apenas redemoinhos de vida silenciosa se espalhando e depois desaparecendo como se nunca tivesse havido vida ali.
O crocodilo segurava sua presa, imóvel na água, iniciando o lento processo de digestão que duraria dias. Na praia, a manada de antílopes continuava a cruzar. Uma vida perdida, mas a jornada da espécie ainda não havia terminado. Sob a luz brilhante do mar, quando os gnus começaram a diminuir, uma manada de zebras emergiu da borda da floresta, aproximando-se da margem do rio. Elas também faziam parte da grande migração através do Serengeti e do Masai Mara, buscando instintivamente terras mais verdes quando a estação seca consumia até a última gota de água da savana. Ao contrário do caos dos gnus, as zebras pareciam mais calmas, caminhando lentamente, observando atentamente, mas essa vigilância não as tornava mais seguras. Quando chegaram às margens do rio Mara, a manada parou. Alguns indivíduos se aproximaram da beira da água, abaixaram a cabeça para farejar, com as orelhas em pé em alerta. Sabiam que aquela era uma passagem de vida ou morte, onde crocodilos se escondiam na lama. Sem pressa, sem empurrões, as zebras escolheram o ponto de travessia com mais sabedoria do que os antílopes, escolhendo um local com uma margem suave, água de fluxo lento e boa visibilidade. Velocidade e reflexos eram as vantagens de sobrevivência desta espécie. Seus corpos compactos, pernas fortes e visão aguçados ajudavam a detectar o perigo precocemente e a saltar para longe em uma fração de segundo. Muitas vezes, os crocodilos Mara falharam ao se lançarem para frente para morder o ar vazio, porque a presa já havia pulado para o lado e acelerado para escapar. Nas águas turbulentas, onde lama e sangue turvavam tudo, as zebras se tornavam imprevisíveis e mais difíceis de matar. Mas os reflexos nem sempre vencem a paciência. Uma zebra jovem era grande o suficiente para ficar desprotegida, mas não rápida o suficiente para evitar o perigo. A água corrente os separou do rebanho em um piscar de olhos. Um crocodilo gigante emergiu do leito do rio, sua mordida perfurando o corpo da zebra jovem, arrastando-a para o lado no meio da correnteza. A batalha aconteceu tão rápido que ninguém teve tempo de intervir, e a zebra se tornou uma refeição para o crocodilo. Sob as águas turvas do rio Mara, onde o sol queimava o solo e as pastagens secavam a ponto de rachar, outro mundo existia silenciosamente. O reino subterrâneo dos hipopótamos. Não tão barulhentos quanto os leões, nem tão ágeis quanto os crocodilos, os hipopótamos vivem em sua própria ordem, cheios de rigor e disciplina.
Eles se reúnem em grandes grupos chamados opods, que podem chegar a 30 indivíduos, às vezes mais na estação seca. Quando a água se torna escassa e os limites entre os grupos começam a se sobrepor, cada grupo é geralmente dominado por um macho adulto. Ele não é apenas o líder, mas também quem controla o espaço, protegendo o chamado o direito de tomar banho. Uma coisa aparentemente simples, mas uma questão de sobrevivência no calor de 50 graus Celsius. Machos jovens, não fortes o suficiente para desafiar, são empurrados para a borda ou forçados a vagar sozinhos, não podendo se aproximar do grupo de fêmeas, a menos que aceitem lutar pela sobrevivência. Durante o dia, a manada fica submersa na água, expondo apenas o nariz, as orelhas e os olhos. Esses 3 pontos permitem que ela respire, ou se observe sem sair da sua zona de conforto. Mas não se deixe enganar pela sua aparência preguiçosa. Cada movimento é observado, cada bufo carrega uma mensagem. Um macho estranho nadando muito perto será avisado por um rugido profundo e, talvez, por uma mordida subaquática repentina. É aí que o verdadeiro poder do hipopótamo se manifesta. À noite, a manada sai da água para se alimentar. Durante o dia, eles retornam ao rio, onde a lama, a água fria e os braços invisíveis da manada continuam a se proteger mutuamente. Porque para os hipopótamos, a vida não se resume apenas à força muscular, mas também ao forte vínculo que existe na ordem da manada. Uma ordem sustentável se constrói entre água, lama e silêncio orgulhoso. Hipopótamos. Não são predadores, mas são os mais notórios protetores de território. Enquanto a água ondulava e uma longa sombra deslizava lentamente pela água turva, a manada de hipopótamos permaneceu firme no meio do rio Mara, como se nada fosse um problema. Mas então, um crocodilo adulto se aproximou silenciosamente do que era seguro, invadindo o território da manada. Esse erro foi desastroso. A água se abriu. A manada se virou sem aviso. Eles não rugiram, não ameaçaram. Eles apenas avançaram em pura fúria da natureza. Como se estivessem ensinando ao antigo predador uma lição sobre limites. A enorme mandíbula inferior se abriu sem demora.
Uma mordida direta no crocodilo fez até as escamas antigas estalarem. O caos durou menos de 1 minuto, mas foi 1 minuto de inferno subaquático. O crocodilo se debateu e se contorceu, mas não conseguiu escapar da força esmagadora de quase 1 tonelada de mandíbulas. Seus dentes, que haviam infligido a morte de centenas de criaturas, agora eram inúteis contra a loucura violenta de uma mãe. No rio Mara, os crocodilos são assassinos, mas não mestres. Quando encontram uma manada de hipopótamos, deixam de ser caçadores e precisam fugir, às vezes tarde demais. E esse não é um caso raro. As longas cicatrizes nas costas, os tocos das caudas ou os olhos cegos de muitos crocodilos que sobreviveram a confrontos com hipopótamos são prova disso. Mesmo os maiores crocodilos machos entendem que, nessas águas, ter presas não significa ter poder. Porque no confronto entre o instinto de caça e o instinto de proteção, os hipopótamos não lutam por comida, lutam por limites, por seus filhotes e pela honra de uma criatura que nunca conhece o medo. Eles não são facilmente subjugados. Um monumento orgulhoso no meio do rio Mara. O pôr do sol vermelho cobre o rio Mara, quando o som dos cascos gradualmente se esvai, a espuma se assenta e a lama seca na pele, a vida não para. Silenciou-se apenas por um instante, preparando-se para a próxima rotação. Os gnus sobreviventes continuaram sua jornada. Não pararam para lamentar os mortos, porque o tempo ali não era para lágrimas. As zebras, embora tivessem perdido seus irmãos nas corredeiras, ainda caminhavam com a serenidade de uma espécie acostumada a viver à beira da escuridão. Crocodilos, saciados após mordidas fatais, afundavam de volta na água turva, imóveis como se ninguém jamais tivesse morrido sob suas mandíbulas. E entre todos eles, o hipopótamo, que não caçava nem fugia, ainda mantinha seu território com uma autoridade que não precisava ser expressa. Indomável. Aqui, ninguém era verdadeiramente o mais forte. Havia apenas criaturas corajosas o suficiente para não parar. Criaturas que aceitavam a dor e o sacrifício para continuar a existir. Essa era a lei silenciosa, mas absoluta, da natureza. A vida não dava chances, exigia que cada batida do coração gritasse que era digna. Inscreva-se no canal e junte-se a nós em uma jornada para explorar as terras selvagens, onde cada vida, seja de caçador ou de presa, conta uma história de instinto, coragem e esperança sem fim.